Olá a todos! Espero que estejam todos bem. E é com muita satisfação que eu apareço novamente aqui, sozinho, para bater um papo com vocês, né? Eu costumo intitular esse programa Conversa Comigo Mesmo, mas é impossível conversar comigo mesmo, tá? Esse veículo de comunicação, esse podcast, como o rádio, a TV, né? Cada pessoa que está falando com muitas pessoas. No meu caso, eu devo estar falando com uma meia dúzia de pessoas, né? Que é a minha audiência mais fiel, né? Mas eu agradeço a todos, né, que têm me acompanhado esses meses, né? Dia 18 de abril fez um ano. Eu agradeço realmente essa audiência mais cativa. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. É o nosso Valentine's Day. Tá? Alguns países celebram o dia dos namorados no dia 14 de fevereiro. 14 de fevereiro é dia de São Valentim. Reza a lenda que São Valentim era um bispo da Igreja Católica que viveu no século III depois de Cristo e que defendia o casamento. Ele defendeu o casamento. Por quê? O imperador da época, que é o Cláudio, né, Cláudio II, né, Marco Aurélio Cláudio, e conhecido como Cláudio II, e ele sempre se estava, como ele era um militar, ele estava sempre envolvido em algumas guerras, principalmente contra as invasões bárbaras, né, defendendo o Império Romano dessas invasões diversas. Ele participou de algumas campanhas, né, para defender Roma. Então, ele achava que os soldados não deveriam casar. Então, ele recrutava os meninos muito jovens ainda, e para que eles se dedicassem exclusivamente à guerra, ao combate, Cláudio proibiu que eles casassem, né? E esse bispo, o bispo Valentim, ele continuou fazendo os casamentos. Então, a partir daí, ele passou a ser uma espécie de padroeiro, padrinho dos enamorados, dos casados, né? Do casamento. Enfim, isto posto, eu desejo a todos aí um bom final de dia dos namorados e o início de noite, né? Talvez a noite seja até melhor. Hoje é uma quinta-feira, né? Tá frio, dá para aproveitar bastante. Eu desejo a todos que tenham muito sucesso e que sejam felizes, né? Que tenham um contentamento em suas relações. Eu estou vindo aqui hoje, eu já até sugeri um tema para esse programa, que seria tirado de uma frase que eu costumo dizer sempre, uma frase que parece muito vazia, né? A vida é a vida. Mas eu costumo dizer para as pessoas, essa é uma frase que, embora seja rasa, aparentemente vazia, porque ela não entra especificamente num contexto ou num tema, mas ela é muito abrangente. Então, para todas as situações, a vida é a vida, ela se enquadra, né? Eu ganhei na loteria. A vida é a vida. Eu tive um parente que morreu. A vida é a vida. Nasceu uma criança. A vida é a vida. Enfim, é bastante abrangente, porque a vida é o intervalo entre o nascimento e a morte. Né? Tanto que a morte não é contrário de vida, tá? Ou vida não é contrário de morte. O contrário de morte é nascimento. Esse intervalo é vida, tá certo? Falo reiteradas vezes aqui que eu não sei exatamente o que eu estou fazendo aqui, qual que é o propósito, né? Por qual motivo que eu estou aqui, por qual razão. Estou falando eu enquanto humanidade, né? Nós somos cerca de 7,5 bilhões de pessoas, né? Cada um de um jeito, né? Cada um com seus sonhos, com seus desejos. Uns nascem e morrem mais rapidamente, uns estão doentes, outros estão prosperando, outros se dão bem na vida, outros não se dão na vida. Mas para que isso, cara? Né? Então, há de se acreditar em algo melhor, de fato, né? Até para que a gente viva melhor e que a gente busque sentido melhor para a vida, né? E por que essa história de falar sempre, recorrentemente, em morte, né? É justamente para que eu tenha uma consciência e que eu viva mais autenticamente. Heidegger disse que quem tem a consciência da morte vive mais autenticamente, né? Porque não dá para se pensar que a gente vai se jogar os prazeres, as benesses, as coisas boas, ou até por outro lado, achar que o nosso sofrimento vai ser para sempre, que eu sou um desgraçado, que eu não sou feliz, que eu sou isso, passo fome. Isso vai acabar. Então, tudo é passageiro nessa vida, né? Tudo é muito efêmero.
falando de hoje mesmo, né? Hoje, dia 12, né? Logo pela manhã, a gente acordou com essa notícia bombástica. Hoje, dia 12 de junho, já aconteceu um acidente aéreo na Índia, né? Que já está entre os 10 mais catastróficos da história, né? Morreram 241 pessoas na aeronave e mais algumas pessoas. A última contabilização que eu tive dá conta de umas 290 pessoas. Esse número deve aumentar, porque morreram muitas pessoas em terra também. E pasmem, de 242 pessoas que estavam na aeronave, uma pessoa sobreviveu. Vai saber, cara. Né? E vai saber também, todos eles, os indianos que estavam nesse avião, os ingleses, o português que estava nessa, né? Parece que tinha um canadense também, todos saíram de casa com a expectativa de fazerem alguma coisa, ou de retornarem para seu país, os ingleses, por exemplo, e os indianos de irem para a Inglaterra, para cada um com a tua profissão, para visitar a tua família, N planos, que acabou no instante. O avião decolou, um minuto depois estava no chão, destroçado, e a pessoa morreu instantaneamente. E as pessoas que estavam em terra também, parece que caiu no hospital, numa residência de médicos, cara. Garotos novos morreram, cara. Já não estão mais aí com a gente. Então, é tudo muito efêmero mesmo, tá? E essa condição inexorável da morte, tá? Ainda que você nasça, tá? Você vai envelhecendo, vai trabalhando, cresce, envelhece, tem filhos, netos, e vai chegar um momento que o corpo vai definhar. O corpo é etéreo, ele é passageiro, né? Ele vai acabar. Então a gente vai morrer. Mas esse inexorável, ele pode acontecer antes, aí pode antecipar, porque são circunstâncias da vida. O trânsito é maluco pra caramba, né? O estado de violência no país e no mundo é grande pra caramba. Terremoto mata gente, guerra mata gente, trânsito mata gente, né? As outras tragédias naturais também matam gente, tá? Até raio mata gente, até coco. Às vezes o caboclo tá lá embaixo do coqueiro, cai um coco na cabeça do cara, o cara morreu, né? Então, o que nós esperamos? O que eu espero da minha vida? Eu só espero dar um pouquinho mais de sentido, né? Sei que não é muito fácil. As relações humanas, de uma maneira geral, elas são complexas, são muito complexas. A gente tem uma expectativa, talvez até a gente crie uma expectativa no outro, na outra pessoa. Então a gente cria uma expectativa e se frustra muitas vezes, né? Mas o que é importante? Nós somos aqui, nós somos um ser vivente, nós somos um ser individual no mundo, tá? Somos seres coletivos, mas individual, né? Reiteradas vezes eu falo, a experiência do nascimento é uma experiência minimamente coletiva. Por quê? Minimamente, porque se tua mãe se perdeu lá no deserto, se perdeu na floresta e está grávida de você, no mínimo você vai ter a presença da tua mãe quando você nascer. Quando você morrer, é um mergulho só você. Você está numa cama de hospital, ou se foi atropelado, ou caiu um raio na tua cabeça, ou caiu o avião, você vai morrer e é só você. Você vai apagar essa alma, esse espírito que anima teu corpo, vai sair do teu corpo, vai ficar um corpo inerte, né? E para onde você vai? Eu não sei, né? Não sei, quem sabe. Eu acho até interessante as pessoas que têm esse discernimento, essa serenidade, essa tranquilidade no coração, para ter a certeza absoluta de que há um lugar especial, né? Eu creio, cara. Se a gente pensar tudo em distâncias ou a nível astronômico, é tudo muito, muito louco, muito complexo, é papo de maluco mesmo, né? A Voyager, que é uma das sondas lançadas pela NASA, dentre outras, você tem o Webb, né? E tem outros aí, o Hubble, que já foi lançado já há muitos anos, que viajam aí para poder meio que fazer uma radiografia do espaço. Na velocidade dela, né, ela levaria 70 anos para chegar na estrela mais próxima da gente. 70 anos. Velocidade da luz. A luz leva 4,2 anos para chegar até a gente aqui. A luz dessa estrela. Né? Luz mesmo. A imagem dessa estrela demora 4 anos e 3 meses para chegar, ou 6 meses para chegar até a gente.
É uma loucura isso, né? Sem falar que nas outras estrelas, de repente eu tenho um corpo celeste que está alguns bilhões de anos distante da gente. Se eu tivesse a possibilidade de ter um binóculo, um telescópio, alguma coisa, uma lente que chamasse a imagem, se eles estivessem nos olhando de lá, eles estariam vendo um dinossauro aqui ainda. E é possível, né? Por isso que é tudo muito relativo, né? Tudo é muito relativo, tudo pode estar existindo ou pode não existir mais. Eu estou olhando para o passado. Se você sai da tua casa, né, no quintal da tua casa, olha para o céu, ou olha na janela da tua casa e olha para o céu, agora mesmo. Se você olhar agora, você está olhando para o passado, olhando para uma coisa que já aconteceu. A imagem que está chegando aqui, minimamente, a que chega mais adiantada, tem a do Sol, nossa, aqui que leva 8 minutos. Inclusive o Sol. 8 minutos para chegar até aqui, para você visualizar o Sol, né? Então, Einstein colocou essa teoria da relatividade, e é verdade. Tempo e espaço, eles se misturam. Tempo e espaço é uma miscelânea, uma loucura, né? Em tese, a velocidade da luz era uma constante, a única constante que Einstein colocou, né? A velocidade da luz é o que você está vendo efetivamente aqui. Isso é constante, né? Mas espaço-tempo é muito relativo, né? Se o objeto se move mais rapidamente, o tempo passaria mais devagar, ou é uma loucura, é uma loucura. Então, tudo é muito relativo, tudo existe e nada existe, tá? E falando, semana passada, né, a gente falando dessas importâncias que a gente dá para as coisas, né? Às vezes a gente dá uma importância para as coisas que não têm importância, né? A gente se melindra demais com as coisas, né? Isso é fato. E é difícil a gente controlar isso, né? A gente se irrita no trânsito, a gente se irrita na fila do supermercado, se irrita na fila do banco. Você vai no médico, o médico te trata com arrogância, prepotência, mas para quê? É tudo igual, é tudo gente. Segundo o Enéas, a única diferença entre os seres humanos, né, entre o gari e o astrofísico, é o nível de informação, é a quantidade de informação que um ou outro recebeu, né? No mais, somos todos absolutamente iguais, mas que estamos nos guerreando, cara, estamos brigando, né? Como historicamente a gente já brigou, não sei se é por causa de controle de população, é uma loucura, né? O Putin brigando com aquele menino lá como que chama? Da Ucrânia, né? Israel brigando com o Hamas, da Palestina, e o povo sofrendo, cara. Morrendo gente absolutamente inocente, gente que não tem nada a ver com Putin, com qualquer outro governante, com, né, Netanyahu, com o líder do Hamas, sem falar nas guerras civis que existem por aí. Existem muitas guerras civis, fora as guerras, né, oficiais que a gente tem por aí, né? Então, o que a gente está querendo da vida, né? O que é de fato importante, né? E vida e morte é uma linha muito tênue, né? Muito tênue. De repente eu posso sair daqui do escritório, cair aí, tombar, bater a cabeça e eu já não existo mais, né? E só vão ficar realmente as boas obras, né? O que de bom a gente deixou aqui. E é tão simples, né? O que eu preciso fazer para ajudar uma pessoa? De repente você fala, pô, eu não tenho condição, eu não tenho tempo. Um simples bom dia bem dado, um abraço, um acolhimento, parar para ouvir uma pessoa, de repente já salvou o dia da pessoa. É disso que eu estou falando, né? Porque no mais tudo passa, né? E essa questão de pertencimento, às vezes, a gente já falou de expectativa, né? A gente só se decepciona com uma coisa se a gente cria uma expectativa, além do que a gente pode obter de fato, né? Aí, continuando nesse dia a dia aí, né? Esse cidadão que morreu aí no autódromo em São Paulo, né, um empresário, 35 anos de idade, o cara foi achado de cabeça para baixo, de cabeça para cima, é como se ele tivesse pulado lá, alguém jogou esse cara de lá, né? Então o cara saiu para se divertir, motocross, tal, não sei se bebeu, se não bebeu, se fumou uma maconhazinha ou não fumou, mas o fato é que o cara apareceu morto lá, cara. Né? Outras idiotices em São José dos Campos, eu acho que final de semana passada, né? 2 vizinhos brigaram por causa de divisa. Porque o muro tá pra cá, tá pra lá, trincou o muro, não trincou. O teu cachorro faz xixi aqui na minha calçada, faz cocô, me enche o saco. Um cidadão eu acho que de 49 anos matou um cidadão de 41 anos, cara. Né? E o que matou parece que até dono de farmácia lá em São José dos Campos. É um empresário bem sucedido. E o outro também, né, trabalhador. Então, 2 famílias destroçadas. Um está preso e o outro está morto.
e 2 famílias dilaceradas, completamente dilaceradas, né? Para que isso? Para quê? É encurtar meio que esse caminho, né? Que a gente não precisa, de fato. Eu sei que é muito complicado, é muito complexo a gente ter ser centrado, ter um equilíbrio, né? E a gente busca. Falo reiteradas vezes, eu busco a minha santidade, mas é difícil pra caramba. Porque santidade é você ter paz no coração, felicidade é você ter paz no coração. Só que é difícil pra caramba, né? Porque a definição de paz mais complexa e mais perfeita que eu já vi foi que paz é quando o barulho lá de fora não incomoda aqui dentro. Mas é como se a gente fosse quase que um caracol fechado ali, e para que o barulho de fora não nos incomodasse. E a gente se deixa, né, incomodar pelo barulho lá de fora. Quando o barulho lá de fora não estiver te incomodando, você estará em paz. Mas é muito perigoso também quando o barulho lá de fora também não te incomoda, cara. Porque quando a dor e o sofrimento do teu irmão não te incomoda, cara, você não terá a verdadeira paz. A paz na essência também. Então, é tudo muito complexo. Então, é questão de entendimento, de tolerância, tá? E de sabedoria. Então, você busca essa sabedoria onde você se acha, né, que você realmente acha que você pode encontrar. Não vou falar de religião aqui, de repente você acredita nessa ou naquela religião, num ser espiritual, você acredita no universo, você acredita nas plantas. O importante é que você acredite na bondade, no amor, na essência, na generosidade, né? Bem de acordo com os princípios cristãos, né? Jesus Cristo foi o cidadão mais magnânimo que passou pela Terra, pela sua conduta, pelos seus valores, pelos seus princípios. Não que ele tenha sido um cara bonzinho, não. Muita gente acha, Jesus Cristo, altar. Não, muito pelo contrário. E outra frase minha. Se Jesus Cristo viesse hoje, ele não estaria numa igreja, você pode ter certeza disso, né? A igreja está lá cultuando ele, por que vai fazer ele estar lá na igreja cultuando ele? Ele tem que estar no prostíbulo, tá na zona mesmo, para que é onde que as pessoas precisam dele. Ele teria que estar no botequim, onde tem embriagado, tem drogado, que precisa dele. Ele teria que estar no hospital, onde as pessoas sofrem, tanto as pessoas quanto os familiares. Ele está no enterro, no velório, onde as pessoas precisam dele. Isso é nesses locais que Jesus Cristo estaria. Eu tenho convicção disso, eu tenho plena convicção disso. Porque é muito fácil você ser um líder religioso, um líder espiritual, e você tá, né, junto com os bacanas, mesa farta. Quero ver você estar lá onde realmente as pessoas têm dificuldade, onde as pessoas passam fome, onde as pessoas sofrem violência, onde as crianças sofrem violência, onde as mulheres sofrem violência, né? Então é disso que eu estou falando. É muito simples, é muito comum. A porta, né, da arrogância, da prepotência, da fartura, ela é muito larga. Isso é fácil, beleza. Mas a porta de saída, ela é estreita, cara. Né? Ela é estreita. Porque tem outros valores, outros princípios, outras coisas que a gente tem que considerar. Mas eu fico falando dessa forma, dá a impressão que eu estou dando, assim, lição de moral. Eu não tenho competência nenhuma para falar nada. Eu sou de todos os cidadãos da face da Terra, cara, eu sou o mais falho, eu sou o pior deles, né? Eu sou o menor. Então, não tenho competência, gabarito para falar de ninguém, né? Eu tento, como eu falei da santidade, eu tento, né? Eu busco a santidade, né? Tem uma amiga minha que falava, reiteradas vezes eu falo isso, que o que é ser santo? Ser santo é ser uma pessoa apartada, né? Uma pessoa separada do mundo, mas não separada, abnegada, né, que seja resignada e que seja isolada. Muito pelo contrário, ela acaba se solidarizando com as causas das outras pessoas também, com as mazelas, com as dificuldades das pessoas. Mas ela é uma pessoa que tem a paz interior íntegra, né, e 100%. Paz mesmo, paz de espírito, paz de coração, que ela tem a capacidade ou a condição de atender as outras pessoas também. Isso são valores, são princípios cristãos dos mais nobres possíveis. Tá? Então é isso. Não tenho competência alguma realmente para estar falando absolutamente nada aqui. É só uma reflexão, é um bate-papo, né? Porque nós estamos falando aqui de a vida é a vida e a morte é o fim. O fim dessa jornada aqui. É claro, eu falei, as pessoas acreditam que a gente vai para um tal lugar, ou a gente vai para o limbo, ou a gente vai já para o céu, para o paraíso, enfim.
né? Eu só não acredito que Deus, na sua generosidade, na sua bondade, o universo de uma maneira geral, condene um filho seu ao fogo eterno. Eu acho pouquíssimo provável isso, tá? Não, são as minhas convicções, tá? E é isso. E essa semana eu estarei viajando, né? No sábado, hoje é dia 12, né? No sábado, dia 14, eu estarei acompanhando um amigo que é lá da Paraíba, né? E ele falou, vou para Paraíba, estou tirando umas férias, que tal a gente ir de carro? Então eu topei. Não, ele topou, né? Eu que convidei, né? Ele topou ali, de ônibus. Então eu vou fazer essa aventura, né? Eu acredito que seja uma aventura que tenha um pouco a minha cara, né? Eu quero ir para o nordeste do país. O lugar mais longe que eu já conheci foi Paraibuna, né? Agora eu vou para Paraíba, não é Paraibuna, para Paraíba. Eu quero visitar mesmo. A gente vai para o centro do estado, né? A gente não vai para o litoral. Se for o caso, a gente até vai para João Pessoa, tal, né? Talvez Campina Grande, Forrobodó, Ziriguidum. Mas não para dançar lá, para conhecer, né? E eu quero meio que para o interior, para conhecer mesmo, e passando por Minas Gerais também, nessas cidades, né, mais ao norte de Minas, devo passar nas cidades, e muita gente aqui de São Sebastião, né, acho que é Padre Paraíso, Teófilo Otoni, devo passar por lá, fazer a visita para uns amigos lá, e eu penso que seja interessante. Eu acho que eu vou conseguir gerar alguns conteúdos, e eu gostaria que vocês me acompanhassem, né? Eu devo, sei lá, jogar aí pelo menos uns 2 ou 3 programas shortzinhos, bem curtinhos, por dia durante essa viagem, como se fosse um diário de viagem mesmo, tá? Então, no mais é isso. Eu acho que eu acabei falando o que eu deveria falar. Eu já tinha até gravado esse programa, só que eu não sou tenho muita afinidade com essas tecnologias, né? O meu celular está com pouca bateria, está com pouca memória, e eu acabei me atrapalhando, acabei apagando o programa. O programa foi interessante, o que eu gravei, só que nunca mais ninguém vai ver, porque já se perdeu por aí. Mas eu acredito que eu tenha conseguido falar tudo o que eu falei nesse outro programa aí, tá? Os tópicos principais, inclusive acrescentou algumas coisas que eu havia falado no outro, né? Mas é isso. Por outro lado, eu cheguei a falar também sobre o carinho e o cuidado que a gente tem que ter com o meio ambiente, né? Existem alguns fenômenos climáticos naturais, né, que nos acometeram, né? Aqui a gente de São Sebastião em 2023 a gente teve uma tragédia aqui onde morreram 60 e tantas pessoas, 64 pessoas para serem mais preciso, né? No Rio Grande do Sul também uma enchente do século, né? E terremotos, né? Existem alguns terremotos assim ativos no mundo, né? Alguns vulcões ativos e terremotos que acontecem a cada dia na realidade, né? Então são fenômenos que talvez o homem esteja de alguma forma agravando. Talvez os terremotos não. Existem as placas tectônicas, né? Então, bem próximo dessas placas tectônicas, para aliviar a tensão da Terra, aos vulcões, né? Porque no Brasil não há, porque a gente está no meio de uma das placas tectônicas da América do Sul aqui, tá? As populações, as comunidades que vivem próximo dos vulcões vão sofrer isso, vão sofrer terremotos. Então, existem guerras no mundo, existem tragédias assim naturais, crises humanitárias, a Síria enfrentando crises humanitárias. Existem cidades ainda que não se recuperaram, né? Vamos falar da Turquia, né? De repente tem gente no destroços até hoje, a gente guerreando, brigando, gastando dinheiro com guerra e gente lá enterrada ainda, futrepada lá, né, já quase que um cadáver só e não tem condições, não tem verba suficiente para que se retire essas pessoas de lá. Então, realmente, a gente tem que rever essa ideia de comunidade, né, e de sociedade. O que nós estamos fazendo aqui? De que forma que a gente pode contribuir? Contribuir para o próximo, para nós próprios, é claro. Eu discuti aqui outro dia sobre a morte, né? A morte é um dia que vale a pena viver, é o título do livro de uma médica que chama Ana Cláudia Quintana, né? Que ela é uma médica que cuida de pacientes com doenças terminais, né? Com tal zelo, com tal amor, com tal paciência, é nessas pessoas que eu vejo a presença boa de Deus, do universo, né, dessa espiritualidade, tá? Então é isso. Eu acho que eu falei o que eu tinha de falar e vocês vão me ver aqui a partir do dia 14, praticamente diariamente. Então eu não entro, né, nesses próximos
20 ou 30 dias eu não entro mais às quintas-feiras, especificamente, né? Meio que está suspenso essa entrada minha, esse programa regular de quinta-feira às 20 horas. Mas no mais eu agradeço, né? As pessoas que estão vendo pela primeira vez, estão me conhecendo, e os meus, né, os meus amigos que me veem, né, que dão que tem essa generosidade de me assistirem aqui, tá? De terem talvez até a paciência, né? Então quem não se inscreveu no canal, se inscreva, né? Se você achou legal aqui esse bate-papo que a gente teve aqui, curta também, pode discutir, não tem problema não, tá? E se achar conveniente, pode compartilhar também. O chat está aberto, você pode colocar seus comentários a hora que você quiser. Espero que não tenha sido muito cansativo, embora minha ideia agora é fazer programas mais curtos, né? Porque justamente por causa dessa modernidade toda, por essa carga de informação que todos recebemos, quase ninguém tem paciência mais para assistir programas mais longos, né? Que é uma pena, na realidade, né? Porque os programas longos, quando eu trago uma pessoa para discorrer sobre um assunto, é impossível que eu fale né, em alguns minutos ou até em uma hora, né, toda a experiência, toda a gama. Dá para a gente resumir, mas não dá. Então hoje é tudo muito rápido, a gente está consumindo muito fast food. A gente não quer aquele prato mais elaborado, em que você tem aquela preparação preliminar, aquele bate-papo, tomando um vinho, separando os ingredientes, né, o tempo do cozimento, né, aquele bate-papo, o tempo de consumir esse prato, é tudo isso. Isso é importante também. Paremos um pouco também para descansar um pouco, para rever os nossos conceitos, as nossas opiniões, né, e para a nossa própria saúde também. Então, isso. Tá? Façam isso que vale a pena. Isso é contribuir para a nossa própria saúde. Obrigado, gente. Um grande abraço. Espero vocês, né, na minha viagem.